Turma, hoje temos uma festa caseira. Hoje nós temos tido bastante oradores de fora, né? Aí o pessoal fala assim: ai, aquele moço engraçado não vai mais? É você. Aí, olha, atendendo a pedidos, está aqui o nosso moço engraçado. Esse moço que coloca a doutrina de uma maneira tão poderosa, né? Porque faz a gente rir, chorar, pensar e aprender. Então esse é o nosso... Eu tô vendo, viu? Então esse é o nosso orador de hoje, o nosso menino que cresceu aqui dentro e já cuidou de muitos jovens e continua agora cuidando da gente e fazendo parte dessa casa, pelo que a gente é muito grato, né, à presença dele, ao carinho, à lealdade a essa casa, né, desde o tempo da minha mãe, do meu pai. Ele está aqui tão leal, tão fiel, tão amigo. A gente ama você. Essa história aí, desde o pai, da mãe, quem está escutando vai pensar o que de mim? Vai falar: escuta, Matusalém, esse rapaz. Eu costumo falar o seguinte, que às vezes a gente vem para... Bom, pelo menos 4 pessoas estão aqui hoje e falaram assim: bom, vamos lá para conhecer a doutrina espírita, talvez, né? Foi 4 pessoas que você falou que são pela primeira vez, né? Acho que 4. Talvez nunca entraram num centro espírita, estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Vamos ver como é que é esse negócio lá, vamos ver o que acontece, né? Mas o resto de nós já conhecemos, e talvez a gente não se lembre, talvez venha aqui só para ouvir a palestra, ou talvez nós tenhamos vindo para receber o passe, ou talvez para receber alguma ajuda, mas a gente nunca pode esquecer de uma informação, que a partir do momento que a gente entra daquele portão para dentro, nós ficamos envolvidos por energias e por bênçãos que a gente não encontra em qualquer lugar. Talvez durante a nossa semana esse envolvimento energético seja o mais puro ao qual nós ficamos expostos. Portanto, nós temos que aproveitar. Então nós temos que procurar absorver todas estas energias de Jesus, porque isso quem está falando não sou eu que estou inventando. Jesus mesmo disse: onde existir 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. E a doutrina espírita não faz nada além de tentar explicar para a gente o que é que Jesus quis dizer quando ele esteve aqui. Não temos uma vírgula e um senão contra os ensinamentos de Jesus, de modo que a doutrina espírita é o ensinamento puro do nosso mestre, e ele envolve cada um de nós nesse instante, porque todos nós temos as nossas convivências, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, temos os nossos sonhos, temos os nossos objetivos, e muitas vezes dentro da nossa cabeça ele acaba ficando desajustado por conta dos atritos, por conta dos conflitos, por conta dos medos, por conta da insegurança, da incerteza. E quando a gente entra daquela porta para dentro, Jesus vai tratar de tudo isso, fortalecendo a cada um de nós nesta noite, para que a gente possa sair muito mais tranquilos, aliviados e confiantes, todas as vezes que nós entrarmos numa casa religiosa. Então aproveitemos ao máximo esta noite que nós tiramos para nós mesmos, que assim seja para todos nós. Eu quero fazer uma pergunta agora aqui. Por acaso tem alguém aqui que sabe dirigir caminhão? Ó, vocês são bons, hein? Eu não sei não, dirigir caminhão não. Só sei dirigir carro. Tem alguém aqui que sabe dirigir carro? Nossa! Que monte de gente! Fazer bolo, tem alguém que sabe fazer bolo? Esse eu quero procurar. Peraí, quem sabe fazer bolo? Tô vendo aqui, tem um monte de gente. Não achei nenhum homem aí, gente, que sabe fazer bolo. Opa, achei um lá atrás.
Graças a Deus, achei um homem que sabe fazer bolo, né? E por acaso, assim, vou perguntar por acaso, tem alguém aí que sabe cortar gente? Tem. Sai de perto dele. Os que cortam gente são os médicos, né? E tem também. Por que eu estou perguntando isso? Como é que esse pessoal sabe dirigir caminhão? Como é que esse povo sabe fazer bolo? Tem até um homem lá que sabe fazer bolo. Elas falaram assim, baixinho aqui na frente, ó, porque aprendeu, né? E como é que tem uma pessoa capaz de cortar outra pessoa? Porque aprendeu. E como a maioria de vocês já tem, né, acompanhado com a gente aqui, nós estamos fazendo um estudo sistemático do livro Roteiro do Chico, Psicografia do Emmanuel, hoje na 12ª aula, que fala assim, ó, o serviço religioso. Aí nós vamos entender no final, por que eu fiz essas perguntas, das pessoas saberem fazer coisa. E a gente sabe fazer mais um monte de coisa, né? Tem gente que sabe até fazer filho. Verdade. E depois se arrepende. Que sádico, né? Sacanagem, nada. É porque assim, ó, a gente parte do princípio que os pais ensinam os filhos, que os pais têm a responsabilidade de ensinar, né? De educar. Porém, a gente não leva em conta o tanto que nós aprendemos com os filhos. São os filhos que modificam a gente. E a gente não sabe disso. A gente às vezes não percebe isso. Mas eles que dão um empurrãozinho para que a gente dê uma melhoradinha. Tá? Mas a gente, né? Sabe até fazer filho. Tem uns que faz 1, 2, 3, 4. Aí o que a gente fala se a pessoa tiver 4? Fala, é louco. Você é doido, já tem filho demais, né? Mas será que é isso? Isso é no nosso modo de pensar, no nosso conceito. Porque aqui nesse livro aqui, ó, nessa lição que nós vamos falar hoje, o Chico faz um questionamento assim, ó. Desde quando a gente, né, desde quando a humanidade busca a adoração a Deus? Quando é que começou esse negócio? Da gente adorar a Deus, da gente buscar a Deus. Então ele fala assim que isso se perde na eternidade, porque a gente não tem esta informação. Porém, ele diz o seguinte, que desde quando uma planta ou um verme busca a luz, é porque está querendo ir em direção a Deus, porque sabe que precisa de algo além para viver e para se sustentar. Então, desde que existe planta e verme, estamos buscando Deus. Estamos buscando, como ele diz no título, ele fala assim, o serviço religioso. E aí, falando em serviço religioso, quando é que começou isso? Quando que as pessoas começaram, né, nós, seres humanos, a buscarmos a Deus e sermos informados sobre Ele? Então ele fala assim, que desde lá dos povos antigos, nós já temos estas informações das escolas religiosas, que falavam de Deus, que instruíam sobre Deus, sobre o Criador. Então, desde lá de trás. Então ele cita lá, por exemplo, na instituição egípcia, ele fala assim que lá eles já falavam, e o ponto central da informação de Deus era a imortalidade. Então eles falavam e pregavam a imortalidade. Só que estas informações da grandeza de Deus e da imortalidade ficavam restritas aonde? Aos templos religiosos e aos templos dos faraós. Não chegava a atingir o povo, né? O povo, a população normal lá do local.
A população trabalhava para os faraós como escravos e achava que os faraós eram o quê? Semideuses. Mas os faraós sabiam da imortalidade. Tanto que eles faziam o quê? Construíam, né, os templos para serem enterrados, inclusive com as fortunas deles, com um monte de coisa lá deles, porque a hora que eles revivessem, ia estar tudo do lado. Ó, eu fico pensando, será que teve faraó que se enterrou junto com a esposa? Acho que... Ah, isso! Quem falou que ela não quis? Isso! Esposa esperta, falou não quero não. Eu lembro de uma historinha que o pessoal conta. Tinha um casal, e aí o marido morreu. O marido morreu, foi o plano espiritual, né? Viveram um monte de tempo juntos. E aí, daí um tempo, a esposa também morreu. E foi para o plano espiritual. Quando ela chega no plano espiritual, quem que ela encontra? O marido. Ela abre os braços, abre um sorriso e corre para cima dele. Dá um abraço nele e fala assim, amor! Ele põe as duas mãos assim, empurra, tira ela de perto e fala assim, fica aí, para. Aí ela virou e falou, você não está me conhecendo não? Ele falou, estou sim. Ele falou, então sou eu. Ele falou assim, mas lembro que nós prometemos na terra, até que a morte nos separe. Morreu, acabou. Acho que é por isso que os faraós, né? Mas, ou seja, ficava restrito ali, aquele pessoal. Na Índia, lá na Índia, qual que era o ponto central? A sabedoria. Os indianos pregavam a sabedoria e a bondade. Então, o pessoal tinha que se instruir, tinha que ser inteligente, tinha que ter as instruções e tinha que ser bons. Porém, o que é que predominava na Índia naquela época? Simplesmente a divisão das pessoas através das castas, né? Então tinha as castas. Esse negócio da Índia, eu lembro bem que teve uma novela que passou, não teve? Que mostrava as castas. E aí mostrava acho que chamava os Dalits. Mostrava lá na novela. Era isso, né? Os outros eu não lembro lá. E aí eu sei que na novela teve uma moça que se apaixonou por um cara da outra casta. E aí eu falei, lascou. Sabe por que eu falei lascou? Pensei comigo, eles vão ficar juntos. Essa aproximação aí, esse querer, não tem quem segura não tem esse negócio de casta não. Mas tinha divisão. Se tinha essa divisão, como é que o serviço religioso ia fazer a sua função? Como é que ia atingir o seu objetivo? Como é que ia chegar, sendo que as pessoas estavam divididas? Na Pérsia, o zoroastrismo indicava que nós tínhamos o dever de fazer o bem. Porém, as pessoas se perdiam buscando fazer o quê? Guerras. Olha os modelos que nós fomos escolhendo aí. Mas tinha uma luz no fim do túnel. Os judeus vieram com a ideia de um Deus único, onde todos nós deveríamos adorar o mesmo Deus. Viemos com a ideia de justiça, e apesar da coroação do Moisés, o orgulho racial não permitiu que se obtivesse êxito neste serviço religioso. Ou seja, como é que nós vamos falar de Deus? Como é que nós vamos ensinar como viver se a gente está dividido? O Deus não é único? Significa que todos nós somos criados por Ele. Se somos criados por Ele, somos filhos iguais. Como é que nós vamos diferenciar uns dos outros? Não, esse aqui pode, esse faz parte, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Então foram estes conceitos de serviço religioso que nós fomos tendo durante o tempo, né? Na China, a simplicidade e a humildade era pregado com todos.
porém não aguentou a escravização, não aguentou a separação, e as pessoas entraram em conflito. E o serviço religioso, mais uma vez, não obteve o seu objetivo. Porque qual que era o objetivo de tudo isso? Simplesmente vivermos, aprendermos sobre Deus e vivermos de uma maneira diferente. Aí no livro ali cita também a Grécia, né? Os mistérios de Orfeu, o culto à beleza, a inovação nas artes, na cultura, templos magníficos. Porém, da mesma forma, todo mundo tinha acesso? Não era. Não era. Roma, no livro aqui, o Emmanuel, né? Ele fala assim que Roma, os gênios da flagelação e da morte, os maiores gênios da flagelação e da morte, estavam ali em Roma. Apesar de pregarem o quê? A liberdade, que era o ponto crucial do serviço religioso, de instrução às pessoas. Então, olha só, o que é que nós temos até aqui? Hermes é a sabedoria, Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa Pompílio é o poder. Então, em todos os períodos de divulgação, de tentativas que foram feitas antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Cristo, falhou. Agora, por que falhou? O que é que acontecia naquela época que não permitia que a gente tivesse uma visão um pouco mais aprofundada e mais confiante deste serviço religioso, desse falar de Deus, de fazer com que a gente buscasse realmente uma elevação? Sabe o que faltava? Modelo. Nós não tínhamos um modelo de moral, nós não tínhamos um modelo a ser seguido, nós tínhamos informações, mas as informações acabavam ficando desencontradas e contraditórias, porque pedia-se para que fosse justo, mas a injustiça imperava. Pedia para que se fosse bom, mas a maldade estava à mostra. Pedia-se para que fosse humilde, mas o orgulho exaltava aos olhos. Então, como que a gente entender? Porque quando a gente fala em povos antigos, a gente não pode deixar de entender que nós já tivemos outras reencarnações e já vivemos lá no passado, e estamos vindo nesse processo até que chegamos em Jesus. A partir de Jesus, nós passamos a ter um modelo. Jesus, o Espírito mais iluminado, mais esclarecido, mais bondoso que já pisou essa terra. Disso ninguém tem dúvida. Não se questiona isso. Aqueles que questionam é porque ainda estão lá no passado, sem entender o modelo. Porque Jesus, ele veio falar sobre Deus? Ele veio falar sobre a lei divina? Não. Jesus virou lá para Deus, lá para a espiritualidade, e falou assim: ó, deixa eu ir lá mostrar como é que faz. Eles falaram assim: então vai, mas não vai ser fácil. Jesus falou: mas eu dou conta. E aí ele veio e simplesmente viveu como nós temos que viver. Veio dar o exemplo. Então hoje nós temos um modelo, de modo que nós somos atingidos de uma maneira muito mais eficaz pela ideia daquilo que nós temos que fazer. E hoje nós não temos mais dúvida disso.
Talvez o que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo fazer. Poxa, mas por que será que a gente não está conseguindo fazer? O que nos falta para prestarmos um serviço religioso de alta qualidade? O que é que falhou no passado? Por que não deu certo, como está ali no livro? Qual foi o erro? O erro foi que os ensinamentos ficaram restritos a poucas pessoas, e a grande massa não teve acesso ao ensinamento. E hoje a gente pensa assim, mas no nosso caso não, no nosso caso, todo mundo tem acesso à informação. Porque a gente vê, quanto centro espírita que existe? Um monte. Quantas igrejas católicas que existem? Um monte. Quantas igrejas evangélicas que existem? Um monte. E tantas outras por aí, não é? Todo mundo tem acesso à informação. Este é o serviço religioso prestado pelos templos. Porém, onde é que tem que chegar? Onde é que tem que chegar essa informação religiosa? Aliás, eu falei de outras religiões, né? Não sei aqui, eu não consigo lembrar de todo mundo, nem assim, perceber todo mundo que já passou aqui na quinta-feira aqui, comigo aqui, atrás. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem um atendimento aqui na quinta-feira, e que ele não é voltado para espírita, ele é voltado para qualquer pessoa que queira nos procurar. Então a gente não recebe espírita aqui, a gente recebe pessoas de qualquer religião, pessoas que talvez nem tenham religião. É a nossa pretensão, não é que ninguém se torne espírita, porque é possível que aqui hoje, dentro desta sala, existam pessoas que não sejam espíritas, que vieram acompanhando alguém, ou vieram para ver como é que funciona, ou gostam de vir aqui de vez em quando para ouvir uma palestra, para receber o passe no final, não são espíritas. E eu digo para vocês, nós não temos pretensão nenhuma que ninguém se torne espírita. Porque o que Jesus disse era para a gente ser espírita? O que Jesus disse era para que a gente fosse católico? Por acaso Jesus levantou a bandeira das igrejas evangélicas? Como muitos dizem, eu tenho parente que fala, tem que ser crente. Crente nós também somos, mas eles falam que tem que ser crente, tem que ser da igreja evangélica. Não, Jesus não pediu isso. O que é que Jesus pediu para a gente ser? Bons. A pretensão nossa é só ser bom. Então se tiver qualquer pessoa de outra religião aqui, eu preciso virar espírita? Não, você precisa ser bom. Como eu preciso, como você precisa, como Tom precisa, como todos nós precisamos ser bons. Porque se eu for bom, vai ser bom para quem? Isso vai ser vantajoso para quem? Para mim mesmo. Nós não sabemos disso já? Sabemos. Se eu for bom, o maior beneficiado é comigo o negócio. Então esse é o objetivo. E aí, quando o Kardec estava codificando a doutrina espírita, né? Ele perguntou isso para a espiritualidade. Ele disse assim, mais ou menos assim, pergunta 842 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou assim, diante de todas as religiões, né? Diante de todos os serviços religiosos que nós temos hoje à nossa disposição, cada uma querendo ser dona da verdade, qual é a melhor religião que existe? Sabe qual foi a resposta dos Espíritos? Foi assim, a melhor religião é aquela que faz mais homens bons e menos hipócritas. Foi aí que eu me peguei e falei, nossa, porque nós imaginamos que nós somos muito bons. Nós somos bons pais, nós somos bons profissionais, nós somos bons filhos, nós somos bons irmãos, nós somos bons maridos, nós somos boas esposas, nós somos bons amigos, nós somos bons dentro da casa evangélica, dentro do serviço religioso ao qual nós fazemos parte. Na nossa cabeça nós somos muito bons, só que tem outra parte que fala assim, e menos hipócritas. Então o papel da religião talvez seja esse.
do serviço religioso seja prestar este serviço, fazer com que a gente aumente a quantidade de bondade que nós temos, porque eu não tenho dúvida que nós temos tudo isso. Nós somos bons, mas talvez não tanto que nós achamos. Com relação a esse negócio aí, eu até estava comentando com o pessoal aqui atrás esses dias, esse negócio de ser bom. Eu fiz um treinamento uma vez, um curso, e no curso a gente precisava fazer um exercício. E o exercício era escolher uma pessoa que você pudesse conversar e que pudesse te avaliar. E falar para você o que você precisaria mudar na sua vida. E era para a gente escolher. Então pediram lá para quem? Você vai falar com quem? Eu vou falar com meu pai. E você? Eu vou falar com meu irmão. E você? Eu vou falar com a minha mãe. E você? Eu? Corajoso. Chegou a minha vez e falou assim: e você vai falar com quem? Eu falei: eu vou falar com a minha esposa. Olha, gente, marido igual eu não existe. Falei: é comigo. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou falar com ela. E ela vai virar para mim e falar assim: você? Melhorar o quê? Eu falei: é nós, agora deu certo. E aí partimos com esse exercício. Porém, antes de sairmos para o exercício, a instrução. Primeira coisa, não vai poder ser a conversa no seu ambiente natural, no seu habitat natural. Você vai conversar com sua esposa? Virou bem para mim, não sei porquê. Falei: sou eu. Ele falou assim: não pode ser na tua casa. Eu já fiquei pensando: vou conversar com ela onde? Ele falou assim: convida ela para sair. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou: chama para tomar um café. Eu já gostei, falei: tá mais barato, né? Chama para tomar um café, senta lá para tomar um café. E aí você vai sentar na frente dela e vai fazer uma pergunta assim para ela: olha, o que é que você acha que eu preciso mudar? Porém, não vai poder interromper, não vai poder se defender. Você vai só ouvir, não vai falar nada, não vai poder brigar, não vai falar nada. Pensei comigo: esse cara não sabe quem sou eu não. E assim eu fiz. Fui em casa, belo dia eu cheguei, falei assim: amor, amanhã nós vamos dar uma volta. Ela falou: como assim? Eu falei: nós vamos sair para tomar um café só. Ela falou: mas tem café aqui em casa. Aí eu falei: não, nós vamos sair para tomar um café em algum lugar. Ela falou: você está bem? Eu falei: tô. Nunca tive tão bem. Você andou aprontando alguma coisa? Já você andou aprontando. O que você fez? Fala logo para mim. Melhor você falar aqui. Não precisa ir lá tomar café não. Já fala logo o que. Aí eu falei: amor, calma, você vai gostar, fica tranquilo. Marcamos o dia, marcamos o horário e fomos para o tal do café. Chegou lá, pedimos um café, sentamos na mesinha. Aí eu olhei bem para ela e falei assim: amor, eu preciso que você me fale uma coisa. Tem alguma coisa assim, por acaso, que você identifica em mim que eu preciso mudar, que eu preciso fazer diferente, que você ficaria mais contente, que você ficaria mais feliz? E tal, fechei do jeito que o cara falou. Ela mudou o semblante. Ela virou para mim e falou assim: você quer que eu fale mesmo? Aí eu lembrei do cara que falou assim: não fala nada. Eu só fiz assim com a cabeça. Gente, quase que eu acabei com o meu dinheiro tomando café, porque não acabava a conversa. Era um café atrás do outro. Traz outro café, traz outro café. Acho que fiquei uns 3 dias sem dormir para tomando café. Porque ela começou a falar. Ela falou assim: não, primeira coisa. E quando ela falou primeira, eu falei: gente, vai ter um monte. Porque ela começou a enumerar o que eu precisava fazer para que ela ficasse melhor, para que de repente eu ficasse melhor, e começou a apontar um monte de coisa que eu achava que eu era perfeito.
Então muitas vezes a gente acha que a gente é perfeito, acha que a gente não precisa mudar nada, acha que nós somos top. E o pior, tudo que ela elencou era verdade, tudo que ela foi falando era verdade. E aí é o seguinte, eu tinha duas opções: ou eu não dava a mínima para aquilo, ou eu buscava fazer aquilo para o meu próprio bem. Porque se eu não fizesse aquilo, talvez eu perdesse até minha esposa, perdesse os meus filhos. E quando eu digo perdesse os meus filhos, não é de perder minha esposa, ela levar embora, não. Porque tem muito pai que mora dentro de casa e perdeu os filhos, está junto com os filhos, mas não tem os filhos. Porque os filhos não têm admiração, não têm respeito, não tem nada pelo pai. Então é aí que entra o serviço religioso que o Emmanuel, através do Chico, está tentando passar para a gente. Porque o que a gente vê muitas vezes é na própria instituição religiosa os problemas. Por que é que uma pessoa sabe dirigir caminhão? Porque aprendeu, porque treinou. Por que que alguém sabe fazer bolo? Aquele moço lá de trás, lá, eu tenho certeza que estragou umas 2, 3 receitas. Porque está aprendendo. Mas hoje o bolo dele é o melhor que tem em Rio Preto, melhor do que todas essas mulheres que falou que faz bolo aqui. Estou te defendendo, já está vendo? Mas aprendeu, treinou, exercitou para chegar naquele ponto. Da mesma forma que eu perguntei, tem quem dirige carro aqui? A gente nasce sabendo dirigir carro? Não, nós temos que aprender, exercitar, trabalhar aquilo. Porém, no ensino religioso, a gente acha que só o fato de a gente estar aqui estudando Jesus, nós já estamos bons. Não. A gente vê a hipocrisia rondando dentro da casa religiosa. As pessoas, umas falando mal das outras, como estava aqui na trovinha do rei, dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, arrumando confusão, disputando poder, fazendo guerrinha emocional, do mesmo jeito que era lá no passado, que ele fala isso, e isso vai dividindo as pessoas, e esse não é o objetivo, porque Deus é o mesmo, fala da imortalidade da alma, nós não vamos morrer nunca, fala que tudo que nós construirmos, nós vamos carregar conosco. Os indianos falavam isso também, desde lá daquela época. Tudo que nós construirmos de bom, vai retornar para nós. E o que é que nós temos feito? O serviço religioso não se limita à casa religiosa, ao templo religioso. Ele tem que abranger quem? O povo. Ele tem que chegar lá no povo, porque foi esse o erro. Porque não chegava no povo. Mas Edinho, hoje o povo inteiro está sabendo. Não. O povo para nós são os nossos filhos. O povo para nós é a nossa esposa, é o nosso marido, é o nosso pai, é a nossa mãe. O povo é o meu colega de trabalho. É lá que tem que chegar a religião. É lá que tem que chegar o serviço religioso. Quanto é que eu tenho colocado de serviço religioso lá? Quanto é que eu tenho mostrado para eles? Porque nós vimos que com Jesus nós aprendemos. É o modelo que transforma, não o que a gente fala. Quanto nós estamos sendo de modelo para as pessoas que nos cercam? Quantas pessoas que vivem do nosso lado, que podem olhar para nós e se orgulhar de nós e nos admirar? Quantas? Nós buscamos desbragadamente isso nas pessoas. Nós queremos que elas olhem para nós e nos achem o máximo. E não estamos fazendo o mínimo para que isso aconteça. Se eu quero, eu tenho que fazer. E fazer do jeito que Jesus ensinou. Porque Ele mesmo falava: eu sou a verdade,
Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então a verdade não está na casa religiosa, a verdade está em Jesus, do jeito que ele viveu, porque a casa religiosa mostra isso para nós. De modo que é possível para cada um de nós nos tornarmos os mensageiros de Jesus, os discípulos de Jesus, na divulgação e na pregação do serviço religioso. Agora, eu disse aqui que o povo para nós são as pessoas mais caras que nós temos, são as pessoas mais amadas, as mais próximas. Eu não falei que a gente tem que ir lá no vizinho, eu não falei que você tem que sair batendo na casa de desconhecidos. O que nós temos que fazer é simplesmente pegar o nosso meio, aquele onde a gente já vive, porque nós imaginamos que nós temos que nos tornarmos Jesus Cristo, heróis da noite para o dia. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Da mesma forma que se o doutor virar para mim e falar assim: Edinho, vem aqui, você vai operar no meu lugar hoje, toma esse bisturi. Eu falo: nem a pau, doutor, nem sangue eu não vejo. Se você relar esse bisturi e sair sangue, eu desmaio aqui, você vai ter que me levar lá para fora. Eu falo: Edinho, vamos tentar. Eu falo: não vamos tentar não. Então ele fala assim: então fica de longe vendo, fica lá de longe vendo, eu vou fazer um cortinho ali, pequenininho, você fica vendo. Aí eu fico lá de longe, não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar e me aproximar só do corte, quanto mais operar. Porém, se eu virar as costas e falar assim: não quero saber disso, eu jamais vou entender como é que funciona uma cirurgia. Da mesma forma que vou partir do princípio das pessoas que responderam, tá? Partindo do princípio das pessoas que responderam, pode não dar certo, mas por exemplo, eu pego a Flávia e falo: Flávia, tô a chave desse caminhão que está parado aí na frente. Aliás, não é caminhão não, é treminhão, aquele que tem dois vagões atrás ainda, 2 carretas atrás. Toma, monta nesse trem, dirige. Ela vai falar: o quê? Edinho, pelo amor de Deus, eu tenho só uma bicicleta. Né? Ela vai dirigir? Não vai dirigir. Porém, se alguém pegar com paciência e for ensinando para ela, ela vai conseguir? Através do exercício, através da dedicação, através de conhecer como é que funciona o caminhão, vai conseguir. Porém, eu acredito que não deve ser nem teu objetivo, né? Dirigir caminhão, e nem o meu de fazer uma cirurgia, viu, doutor? Não é meu objetivo, graças a Deus. Mas assim, agora o objetivo de ser bom, esse é de todos nós. Trabalharmos no serviço religioso, esse é o objetivo de todos nós, porque nós estamos aqui, nós estamos mostrando que nós queremos isso. Então o mínimo que a gente pode fazer é começar o exercício, é transportar daqui para o povo. Para o povo. Quem é o povo? As pessoas que estão do nosso lado. Só isso. Porque o resto do povo vai percebendo, vai vendo e vai olhando para a gente como exemplos. O bem, a energia do bem, ela se propaga, ela se alastra, ela envolve e ela transforma. Tem um livro, chama Tua Casa, do João Nunes Maia e o Espírito do Ayrtes. E o objetivo desse livro é para quem faz o culto do Evangelho no lar. Eles fizeram um estudo, os espíritos que acompanhavam o pessoal lá em Minas, e lá nesse livro ele fala o seguinte: que quando uma família faz o Evangelho no lar, a energia que é gerada envolve todos os vizinhos, e dependendo, uma casa fazendo, aquela energia envolve o bairro inteiro onde está sendo feito o culto. De modo que a energia benfeitora e benéfica, ela envolve, ela expande. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos expandir estas energias de bondade. Porque todos nós temos condições para isso. Muitas vezes a gente fala assim: eu até quero fazer caridade, mas eu não tenho tempo. A gente vê isso quando a gente vai fazer alguma atividade aqui no centro.
Qualquer atividade que a gente vai fazer. Ah, gente, quem pode? Tem 150. Uns 10, 15 levanta a mão. Mas aí, dá uma apertadinha, vai uns 20, 30. Aí desses 20, 30 já chamou outro. Vão também, conseguem aí uns 40. E o resto? Todos têm compromisso. Só que o serviço religioso para o povo já está no nosso compromisso. Nós não precisamos de mais tempo, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos de boa vontade e de menos hipocrisia. Porque isso está lá na pergunta 842 do Livro do Espírito, não sou eu que estou falando. Melhor religião é aquela que faz mais homens bons e menos hipócritas. Porque a gente entra com uma postura, até eu de vez em quando tento enganar os espíritos ali, mas não tem jeito, sabe? Quando eu entro daquela porta para dentro, assim, eu finjo que eu sou bom. Eu chego assim, até baixo a cabeça, para ver se os espíritos ficam com dó de mim, mas o espírito não tem dó. Nós estamos todos sujeitos à lei divina de causa e efeito. O que eu tenho foi o que eu construí. Por mais que os espíritos sejam bons, não tem como me entregar, por mais que eles queiram até. Eu imagino que eu devo ter um monte de espírito que me ama lá do outro lado, uns 2, mas mesmo assim, eles não têm como fazer nada, sou eu que tenho que fazer. Um exemplo clássico disso é no livro Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar? Bastante gente, então vocês vão lembrar bem do que eu vou falar. No livro Nosso Lar, o André Luiz, quando ele desencarnou, para onde que ele foi? Para o umbral, certo? Para o umbral. Quem era a mãe de André Luiz? Um espírito de altíssimo nível, de extrema bondade, aquilo que a gente costuma chamar de espírito de luz. Quando André Luiz desencarnou, por que a mãe dele não interveio e falou assim: não, o meu Andrezinho no umbral, não, de jeito nenhum, deixa ele comigo que eu conserto ele, né? Por que ela não abraçou o André e falou assim: vamos lá para a colônia, filho, vou te alojar lá num quartinho bacana? Não. Quem colocou ele no umbral foi ele mesmo, através do que ele construiu, através do que ele viveu, através de como ele viveu. Porém, um dia, cansado de ficar no umbral, naquele sofrimento, André cai de joelhos, clama a Deus, pede perdão, com uma sinceridade extrema, partindo do fundo do seu coração. Aí sim, a mãe dele sai de lá das altas esferas vibratórias dos planos superiores, rompe as barreiras pesadas do umbral, vai lá e resgata André Luiz no fundo do poço. Não, ela não veio. Quem foi buscar ele foi o Clarence. De modo que, por mais que os espíritos superiores desejem, queiram e tenham um monte de amor por nós, eles não interferem, porque sabem do impedimento kármico, sabem da nossa construção, conhecem profundamente a lei divina e não podem interferir. André Luiz é levado para o Nosso Lar, só depois de muito tempo é que ele recebe a visita da mãe, quando ele já estava mais fortalecido e quando existia condições para que ocorresse o encontro. Então, nós aprendemos, através da doutrina espírita, que nós é que temos que construir a nossa própria vida. Da mesma forma que a planta ao nascer, da mesma forma que um verme, como citou o Emmanuel através do Chico, que nós também busquemos a luz, que nós também busquemos a Deus, porque é Deus que nos sustenta, é a sua energia, e nós só vamos conseguir nos aproximarmos de Deus quando a gente passar
a cumprir os ensinamentos de Jesus. Paciência, bondade, humildade, esforço e muito amor. Que todos nós possamos chegar bem próximo nesse nível de pensamento e nesse nível de atitude. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Amado Mestre Jesus, nosso maior exemplo, receba nesse instante, Mestre, a nossa gratidão por entendermos a abençoada oportunidade que temos de estarmos reencarnados aqui neste planeta, neste momento de transição e de construção, Mestre, de um mundo melhor. Agradecemos, Mestre, os nossos pais que nos receberam aqui com tanto amor, com tanta dedicação, e mesmo, Mestre, com todas as dificuldades que tiveram, nos entregaram o seu melhor. Que eles recebam, Mestre, onde quer que estejam, as nossas vibrações de amor e de agradecimento. Obrigado, Mestre, pela família, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, Mestre, que nos dão exemplos, que nos indicam os nossos defeitos. Que eu possa entender cada vez mais, Mestre, que estas pessoas que me cercam são imprescindíveis para que alcance os meus objetivos. Agradeço, Mestre, pelo meu cônjuge que aceitou esta jornada comigo. Quero envolvê-lo, Mestre, nas melhores energias de amor e gratidão. Obrigado, Mestre, pelos filhos que muitas vezes, imaginando estar educando, sou eu que estou recebendo educação. Obrigado pelo trabalho, Mestre. Obrigado pela casa que me abriga, pelas facilidades materiais que eu tenho. E que eu consiga, Mestre, diante de tudo isso, alcançar a melhora que eu tanto desejo em mim. Que eu possa, Mestre, nesse instante, ser fortalecido neste propósito. No instante em que estes nossos irmãos abnegados, passistas, estendem suas mãos e, envolvidos juntamente com as energias do mundo maior, estas bênçãos de paz, de saúde,
de alegria, de confiança, Mestre, possam adentrar o meu corpo físico, percorrer, Mestre, cada tecido, cada vaso sanguíneo do meu corpo, fortalecendo e trazendo vida. Possa também, Mestre, penetrar no meu íntimo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, fortalecer, tratar, aliviar, Mestre, as minhas tensões. Que estas energias, Mestre, me envolvam de tal forma, com a capacidade, Mestre, do alívio e da cura que eu tanto almejo. Nesse instante em que os nossos irmãos abaixam as suas mãos, quero irradiar, Mestre, estas energias para o meu lar, que a minha casa possa ser impregnada em cada cantinho com estas bênçãos, Mestre, de saúde, de alegria, de esforço e de trabalho. Trabalho no bem, trabalho na construção de uma energia positiva e melhor a cada dia, na construção, Mestre, da paciência, na construção do amor, do afeto e da gratidão. Que estas energias se espalhem, Mestre, pelos meus vizinhos e que sejam irradiadas também para meus familiares, meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus parentes mais distantes, meus amigos, meus colegas de trabalho, e que eu possa, Mestre, conservar estas energias através do meu esforço, tornar uma pessoa melhor a cada dia, irradiando por onde quer que eu vá muita paz, muita esperança, muita alegria, sendo sempre, Mestre, um exemplo do seu amor. Obrigado, Mestre Jesus, nos acompanha hoje sempre, que assim seja.